leve consigo 2 testemunhas. Por quê? Porque é necessário que tenha alguém que venha confirmar toda a palavra que foi conversada entre você e essa pessoa. Então nunca levante uma questão sobre alguém se você não tiver testemunha para confirmar aquilo que você está levantando, porque senão vai ter problema para você, amém? Então, os pedidos das redes sociais, eu se vê teu irmão pecando, vai até ele. Quarta-feira eu tive uma conversa com os jovens aqui na congregação. Conversei com eles sobre as redes sociais, sobre o perigo das redes sociais. Por quê? Porque os jovens, eles se deixam levar por muitos atrativos, sim ou não? E as redes sociais, ela é muito perigosa, irmãos, quando se trata de jovem, não só de jovem, mas dos adultos também. Por quê? Porque os irmãos, para analisar, se você pega a Bíblia para ler, pastor Antônio, a gente tem muitos que lê 2 versículos e já quer parar. Por quê? Porque começa a dar sono, começa a incomodar, sim ou não? Mas quando entra no WhatsApp ou no Facebook, você passa 2, 3, 4 horas e nem percebe. Por quê? Porque você fica preso nos atrativos que vem naquilo ali, e cada vídeo que vem, cada coisa que vem, vai prendendo mais a nossa atenção. E muitas coisas que tem ali atraem o jovem. Quantas vezes nós vemos reportagem de criança de 10 anos de idade, menina de 10 anos de idade, passa por moça de maior, conversando com alguém pelo WhatsApp, pelo Facebook, marca encontro, e a finalidade é o quê? Morte. Então, nós devemos, ter um devido cuidado quando se trata das redes sociais. Eu não estou falando só dos jovens, estou falando de toda a igreja. Por quê? Porque há um perigo por trás de tudo isso. Irmãos, eu quero que vocês me entendam. Eu não estou falando mal da rede social. Eu não estou falando mal da internet, que a internet é uma bênção, sim ou não? A internet, se você tem um parente aqui no Paraná, no norte do Paraná, em São Paulo, lá no Japão, onde se você tiver seu parente, você precisou falar com ele, num clique que você der ali, você está conversando com ele lá. É bênção. Mas da mesma forma que tem a bênção, tem os perigos por trás disso aí. Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos, se nós vermos os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes, correndo um risco diante dessas situações, e nós não alertamos eles, nós estamos sendo participantes. Então, eu quero que a igreja entenda que eu não estou dizendo que é proibido vocês usar as redes sociais. Eu estou dizendo que nós devemos ter um devido cuidado com as crianças, com os jovens, naquilo que eles estão fazendo nas redes sociais. Eu estava conversando com os jovens e eu falei para eles, cuidado com o que vocês vê, com o que vocês fazem e com o que vocês postam. Sim ou não? Quantos tem filho adolescente aqui? Vocês vão concordar comigo. Para eles fazerem uma coisa dentro de casa é terrível, difícil. É ou não? Sim ou não? Não, vamos ser transparentes, vamos ser sinceros. É ou não é? Se manda lavar uma louça, chora. Sim ou não? Se manda varrer a casa, sai batendo o pé. Mas é o dia todinho infeliz do abençoado do celular. É ou não é? Não estou falando mal. Eu estou falando para abrir a mente de todos nós aqui, para que nós venhamos ter um cuidado sobre essas coisas. Isso acontece lá em casa, só se não acontecer na de vocês. Mas lá em casa acontece. Sim ou não? Por quê? Porque eles estão influenciados por aquilo ali. Irmãos, a internet, o WhatsApp, o Facebook, ele vicia como se fosse uma droga. Ele vicia como se fosse uma droga. Então, nós temos que ter um cuidado com as crianças, para elas não venham se viciar nesse vício aí, e se tornar uma pessoa, vamos dizer assim, improdutiva. Porque a geração do jovem de hoje, se não tiver um despertamento, porque muitos falam, a geração do jovem é a geração do arrebatamento. Não, irmão. A geração do arrebatamento é a nossa. Os jovens estão muito devagar ainda para ser a geração do arrebatamento. Então os jovens precisam de começar a comer mocotó, não é verdade? Sair do leitinho materno, porque nós estamos
paparicando demais o jovem, deixando eles muito à vontade. Então nós devemos tomar um devido cuidado. Por quê? Porque eu estou falando uma realidade aqui, eu estou falando para a igreja toda entender, é um culto de ensino. É obrigação nossa alertar a igreja, sim ou não? Talvez a gente, irmão, aí, talvez nós não conseguimos ver. Mas quem está do lado vê. Nós muitas das vezes não conseguimos perceber, mas quem está do lado consegue perceber. E o problema é esse. Jesus falou, se vê pecando, vai até ele e conversa com ele. Mas isso não acontece em nosso meio, sim ou não? Não acontece porque, um exemplo, se o irmão lá me veio errando, ele vinha até mim conversar comigo, eu vou agradecer. Eu não percebi isso aí, mas agora ele me alertou, estou vendo que está errado. Então ele veio até mim, ele me alertou, ele me ganhou novamente. Agora um exemplo, eu vejo o pastor Alexandre cometendo um erro. Em vez de eu ir lá conversar com ele, eu vou primeiro falar com o pastor Antônio, vou falar com o presbítero Antônio, vou falar com o Clédson, e não fui falar com ele. Eu estou agindo da maneira correta? Não, porque Jesus falou, vai ter com ele. E conversa você e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Ou seja, se ele te ouvir, ele vai voltar para o caminho novamente, vai continuar servindo a Deus, dando glória a Deus, aleluia, aleluia, vai te agradecer, onde ele te ver, vai falar, não, obrigado, porque você me alertou, você me instruiu, eu saí daquele caminho, voltei para o caminho do Senhor, e hoje eu estou feliz na casa de Deus, porque teve um homem de Deus, uma mulher de Deus, que me orientou no caminho que eu deveria andar. Então nós devemos ter esse cuidado. Então, o que eu estou falando aqui, porque eu estava conversando com o jovem, eu falei com eles, eu falei com as moças, as meninas. Cuidado com os vídeos que vocês postam e cuidado com as fotos que vocês tiram. Por quê? Quantos aqui já viu foto de crente na internet fazendo biquinho, fazendo charminho? Mostrando até a barriga. Não estou falando mal. Estou falando para os irmãos entender o que eu estou querendo dizer aqui. E muitas das vezes é os nossos filhos, as nossas filhas que estão fazendo isso aí. Sim ou não? É ou não é? E nós devemos fazer o quê? Não é bater, irmão, é orientar, é ensinar. A primeira vez alertar, a segunda vez, se não obedecer, daí castigo. Daí tira o que eles mais gostam. Tem criança, tem jovem aí, se deixar uma semana sem celular, é perigoso eles entrarem em depressão. E este, irmão, é o mal do século. Eu quero que os irmãos entendam aqui. Quantos estão entendendo também? Amém. É uma palavra de alerta. Irmãos, o Deus desse século se tornou o celular. Sim ou não? Porque tudo que as pessoas querem vai buscar no celular. Se quer uma resposta de Deus, vai para o celular. Não esqueceram a Bíblia, pastor Antônio. Esqueceram de orar, esqueceram de se consagrar. Eu quero uma pregação, vou para o celular. Tá lá. Eu preciso de uma palavra, de uma oração, preciso de alguém para me orientar, para uma oração, um conselho. Em vez de procurar o anjo da igreja, em vez de procurar o pastor, é no celular. O bispo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, o ciclano fulano de tal. A mensagem, olha, eu vou estar orando por você, mas embaixo está o número da minha conta. Então faça uma oferta lá. Ele está preocupado em resolver o teu problema ou pegar o seu dinheiro? É ou não é? Eu não estou falando mal. É um alerta para a igreja ficar atenta. Por quê? Porque muitas pessoas, pastor, estão dentro da igreja congregando com a gente, dá oferta para esses caras, mas não oferta na obra do Senhor aqui. E precisamos, irmãos, estar em alerta, estar em vigilância. Por quê? Porque se nós procuramos atrativo nessas coisas, nós estamos priorizando esse aparelho e deixando aquele que é o dono da sabedoria, o dono da ciência, o dono do conhecimento de lado. Se tudo que nós precisamos, pastor Antônio, nós vamos buscar um aparelho de celular, nós estamos dizendo, Jesus, nós não precisamos mais do Senhor, não. Nós já temos um Deus aqui na terra. Nós já temos um celular, nós já temos a internet. Tudo que nós precisamos, nós já temos ali. E não é assim que funciona. E nós vamos para os irmãos entender.
Nós temos um Deus, irmão, pode morar aí. Nós temos um Deus que a sabedoria é a aluna dele. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos um Deus que Ele é o médico dos médicos por excelência. Nós temos um Deus que o conhecimento, irmão, está diante dele, prostra-se diante dele, porque Ele é o Senhor do conhecimento. Então, o que eu quero que vocês entendam nós temos um Deus que é maior do que a internet, nós temos um Deus que é maior do que esse celular que você usa, nós temos um Deus que é maior do que esse problema que tem assolado a tua família, que tem assolado a tua casa, que tem assolado a tua vida. Nós temos um Deus que é maior do que qualquer ser vivente nessa terra, e Ele está dizendo: ei, eu estou à tua disposição. Eu estou à tua disposição. Só precisa você me buscar, você me procurar. Eu estou aqui no mesmo lugar. E muitas das vezes nós deixamos de procurá-lo, nós deixamos de ir até Ele, porque as coisas se tornaram fáceis demais. Glória a Deus, aleluia. É ou não é? As coisas se tornaram fáceis demais. Então nós devemos cuidar. Se vê teu irmão pecando, vai até ele. Na verdade, eu marquei até aqui, o ponto primeiro, confronto em amor, verso 15, é o verso que nós estávamos lendo, A iniciativa é a pessoa que vai e repreende, tá bom? A pessoa vai até a pessoa e repreende e leva ele só os dois. Olha o objetivo disso tudo, não é humilhar, mas restaurar. O motivo de tudo isso, desse versículo 15, não é humilhar a pessoa, não é expor a pessoa, é restaurar aquela pessoa que está precisando de uma orientação, que está precisando de uma restauração, que está precisando de uma ajuda, está precisando de um conselho, está precisando de um amigo, sim ou não? A pessoa muitas das vezes está precisando simplesmente de uma pessoa, que chega até ele e diz: olha, eu estou aqui, o que você precisa? O que você está passando, o que você está precisando, eu estou aqui. Você tem um ombro amigo. Eu não vim aqui para expor, eu não vim aqui para jogar na sua face o que você está fazendo, mas eu vim aqui para dizer que eu estou aqui para te ajudar a você sair dessa situação e você voltar novamente à presença do Senhor. É restaurar a pessoa, não é expor, não é envergonhar, mas é trazer ela novamente aos pés de Jesus Cristo, porque só Jesus pode restaurar e fazer alguma coisa pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelas nossas vidas. Se Deus não guardar a casa, em bom trabalho, sentinela. Se Deus não guardar a casa, irmão, em bom trabalho aqueles que a edificam, aqueles que trabalham. Então é necessário, irmãos, nós tomar esse devido cuidado. Glórias a Deus, aleluia. Jesus está dizendo aqui, não é para humilhar a pessoa, não é para expor, mas é para orientar a pessoa, é para instruir, para ensinar, para a pessoa entender que tem amigos, que tem pessoas que estão do lado dele, que tem pessoas que estão do lado dela, que ele pode contar com a igreja, ele pode contar com os irmãos. Mas ultimamente, irmãos, está difícil. Infelizmente está difícil, nos dias que estamos vivendo, encontrar pessoas que nós possamos confiar, não é verdade? Que nós possamos chegar e abrir o coração e falar os nossos problemas. Sabe por quê? Porque pessoas não têm trava na língua, não conseguem guardar um segredo, não conseguem guardar uma palavra que conversa com o outro. É muito difícil encontrar pessoas que tenham essas qualificações dos dias que nós estamos vivendo. Mas Jesus está dizendo, olha, não é para expor o seu irmão, não é para envergonhar o seu irmão, é para restaurar ele. Sabe o que Jesus está dizendo? É para você curar a ferida dele, é para você trazer ele novamente para o caminho, é para você ensinar ele como ele deve andar. Na verdade, não é humilhar a pessoa. Muitas vezes as pessoas querem humilhar, querem expor, querem jogar, querem que todos ficam sabendo o que está acontecendo. Não, Jesus está dizendo, olha, seja sábio, vai lá, conversa com ele, se ele te ouvir, morreu o assunto.
morreu o assunto. Não importa qual seja. Porque Jesus, a Bíblia fala assim, ó, aquele que confessa alcança misericórdia. Então nós temos que fazer as pessoas entenderem que a misericórdia vem só de Deus. Segundo alguns historiadores, que Martin Lutero ele escreveu as teses contra a igreja católica, mas o inimigo veio até ele e uma ficha de pecados e começou a lançar na face dele. Mas você fez isso para você não ter mais jeito, foi falando. Quando chegou no final, ele pegou o nariz e falou: pastor, o senhor esqueceu uma coisa. Ele falou o quê? Escrevi aqui embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. O inimigo ele pode até tentar nos acusar, ele pode até tentar nos afrontar, mas lá na Epístola Universal do Apóstolo São Paulo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Então não tem o que Satanás acusar a tua vida, não tem o que o inimigo acusar a tua família, porque a tua família foi comprada com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, meu irmão, minha irmã, você está lavado e guardado pela mão de um Deus Todo-Poderoso. Então não tem o que ninguém vir querer jogar na nossa face o nosso passado. O passado ficou para trás. O que eu era não importa mais. O que você era não importa mais. O que importa é o que Jesus fez na minha e na tua vida e o que nós somos hoje na presença dele. Isso que importa. Então nós não devemos nos prender no passado, mas devemos viver o futuro, viver o presente com a esperança no futuro, que é a volta de Cristo. Então nós devemos ir até ele e conversar, instruir. Como eu estava falando, irmãos, é um problema sério essa questão de redes sociais, porque hoje em dia não é fácil, tudo é feito por internet. Tudo que você vai fazer, você usa o celular. Então por isso que eu estou pregando aqui, não contra a internet. Eu estou pregando contra a internet, eu não estou pregando contra as redes sociais. Eu estou falando sobre os cuidados que nós devemos ter nas redes sociais. Principalmente com os jovens, não é verdade? E com os homens, com as mulheres também. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa das redes sociais? Por quê? Pessoas que não estão felizes, irmão, no relacionamento. Pessoas que não estão felizes com o esposo não está feliz com o esposo. A maldita das redes sociais, de repente vem um cabra lá, ou uma sujeita mesmo, já manda uma mensagem, começa ali, e o que acontece? Ou não é? Famílias são destruídas por quê? É porque Deus quer? Não. É porque nós deixamos de vigiar. De vigiar e tomar muito cuidado, porque se nós estamos em vigilância, esse mal não pode chegar em nossa casa. Sim ou não? Eu estou falando aqui para pessoas que são pessoas experientes. Eu estou falando aqui para pessoas que talvez já até viveu situações semelhantes ao que eu estou dizendo aqui. Tem problema na internet, tem problema com WhatsApp, com Facebook, com essas coisas aí. Eu estou falando aqui para pessoas que já viveu esse problema na sua vida e sabe do que eu estou falando é verdade. Está entendendo? Então nós devemos tomar um devido cuidado, não só com o jovem, mas com nós mesmos. Porque até nós somos atraídos por isso. Não é? Então nós devemos cuidar. O versículo 16 diz assim, ó: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se você for conversar com o teu irmão, com a tua irmã, seja lá quem for que esteja cometendo o erro, e ela não te ouviu, não vai expor para os outros não. Chama 2 testemunhas e vá novamente conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque depois que você conversar com ela, com 2 testemunhas, daí se ela não ouvir, daí leva o assunto para a igreja. Os irmãos estão entendendo, amém? Então, nós devemos ter esse cuidado. Não expor as pessoas, mas primeiro ir lá conversar, orientar, instruir. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos conversando e instruindo. Por quê? Porque muitas pessoas estão sofrendo, estão vivendo situações difíceis na vida, muitas vezes por falta de instruções. Na empresa onde eu trabalho, tem um rapazinho lá, de 20 anos, começou um namoro pela internet. A menina era lá do Rio Grande do Sul, ele nunca tinha visto a menina. E começou.
Todo dia chegava na empresa triste. O que está acontecendo? Ah, porque a minha namorada... Ele veio conversar comigo. Ele falou, ó, você é evangélico, então eu quero um conselho. Eu falei, o que está acontecendo? Eu conheci uma menina pela internet e nós estamos namorando. Eu falei para ele, mas você já viu ela, já conheceu ela pessoalmente? Não, ainda não. Você sabe como ela é? Também não. Daí eu falei para ele, o que está acontecendo? Ah, porque ela um dia está bem comigo, outro dia já não quer mais. Um dia está assim, outro dia já não quer mais. Falei para ele, o nome dele é Eduardo. Falei, Eduardo, não é um conselho de amigo. Sai desse negócio. Sai disso aí. Por quê? Porque uma coisa, irmãos, que não tem futuro. Eu falei para ele, você é um jovem, você tem toda uma vida pela frente, você tem todo um futuro. Então construa um futuro numa realidade, não em nada virtual. E hoje, a maioria está construindo um futuro virtualmente, pela internet. E acha que aquilo ali, muitas das vezes, é real. E muitas das vezes é só uma fantasia, que vai trazer danos para a sua vida, para a sua família, para todos que estão em sua volta. Como eu falei aqui, a reportagem que eu vi de uma criança de 10 anos de idade, ela se passou por uma moça de 18 anos de idade, marcou um encontro, foi lá, foi estrupada e depois foi morta. Está entendendo? Então, as jovens que estão me ouvindo aqui, tem que tomar esse cuidado. Com o que conversa na internet, com o que ouve pela internet e com o que fala também na internet. Não é verdade? Então devemos tomar esse cuidado. E Jesus disse, ó, se for conversar com essa pessoa, é por testemunha, porque se ele não te ouvir, você vai ter quem vai confirmar toda a conversa que vocês tiveram com ele. Irmãos, eu estou trazendo um alerta para nós aqui hoje, por quê? Porque eu vejo uma necessidade nesse sentido. Por quê? Porque eu vejo que a maioria dos lares, a maioria das famílias está sofrendo com este problema. Sim ou não? Se tem alguém aqui que não tem esse problema em casa, levanta a mão aí, que eu vou falar que você é um cara de sorte. Não é verdade? Todos temos, irmãos, infelizmente. Todos temos. Infelizmente. É o mal do século. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Aquele que é maior do que esse mal está vindo aí. E ele está vindo com resultado positivo para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Ele está vindo com novidade para a tua casa. Ele está vindo com novidade lá na tua empresa, lá no teu trabalho. Ele está vindo com novidade dentro do teu lar. Porque Jesus está dizendo, eu estou vindo aí como um forte, como uma poderosa, para arrancar todo esse mal e trazer novidade novamente no meio da minha igreja, no meio do meu povo. Deus está dizendo, eu vou mudar a história. Deus não vai deixar ser banalizado. Deus não vai deixar ser trocado por uma máquina. Porque Deus quer que nós venhamos o adorá-lo em espírito e verdade. Deus quer que nós venhamos nos prostrar diante dele e dizer, Senhor, o Senhor é o único que eu adoro. O Senhor é o único dono da minha vida. O Senhor é o único que eu perco tempo na sua presença. Porque na presença de Deus, nós não perdemos, nós ganhamos, na verdade. Quantas esposas, quando o esposo chega em casa, a casa não está arrumada. Por quê? Por causa desse tal de Facebook, dessa tal de WhatsApp. Não estou falando mal. É um alerta. Por quê? Porque precisamos estar em alerta. Não é verdade? Então, irmão, nós devemos tomar esse devido cuidado. Porque falar, apontar, é fácil. O difícil é você mudar. O difícil é nós mudar. Para nós, eu já vou encerrar, não vamos ser muito extensivo. Eu peguei esse texto aqui só para ter base no que eu ia falar aqui. Para os irmãos entenderem, lá na empresa onde eu trabalho tinha um rapaz, ele teve um problema com a esposa, pastor Antônio. E a esposa mandou ele embora de casa. Tiveram uns problemas lá, a esposa falou, amanhã não quero que você venha aqui só para pegar as coisas e some daqui. Chegou lá na empresa lá, o irmão Gils, falei, o negócio está pegando em casa. Falei, tá,
Falei, por que o negócio está feio lá? Ficou meio assim. Falei, eu tenho certeza que a culpa não foi dela, né? Vermelhou, olhou com lá, falei, não, foi eu mesmo que pisei na bola. Falei, então, se a coisa está feia, a culpa é sua, então resolva. É ou não é? Ele falou para mim, mas como é que eu vou resolver? Eu falei, meu irmão, não foi você que errou, você não sabe onde você errou, eu sei. Eu vou lá e conserto o erro que você fez. E aí ele falou, mas ela falou que não tem mais jeito. Que não quer mais saber se eu chegar lá e falar para ela que eu me arrependi, ela não quer nem saber. Eu falei, ela está certa? Eu falei para ele, ela está certa. Ela não quer arrependimento, ela quer mudança. É ou não é? Arrepender é uma coisa, mudar é outra. Arrepender eu posso fazer qualquer coisa para o pastor Antônio, para o pastor Antônio. Eu me arrependi. Amanhã eu faço de novo. É ou não é? Mas Deus quer mudança, transformação. É ou não é? É você cometer o erro, você saber que você errou, você falar, eu não me arrependi, Senhor Jesus. Eu vou mudar em nome de Jesus. É ou não é? Daí ele falou, mas pastor Gilson. Eu falei, ela quer que você muda, não que você se arrepende. Se arrepender, você se arrepende todo dia. Mas se não houver mudança, nada dá certo. Ele falou para mim, o que eu faço? Resolver o problema dos outros é tão fácil, né? O que é que eu faço? Eu falei, é simples. Faz o que ela mais gosta. Ele falou, mas será que dá certo? Eu falei, você só vai saber fazendo. Eu falei para ele, o que ela mais gosta? Você sabe? Ele falou, sei. É do que? De chocolate. Eu falei, então pronto. Ela gosta de chocolate? Gosta de chocolate. Eu falei, então compra uma barra de chocolate mais cara para ela. Daí ele falou, e aí o que mais? Eu falei, o que ela gosta de café? Ah, ela gosta disso. Eu falei, então prepara tudo. Chega primeiro que ela, eu falei para ele. Chega primeiro que ela em casa e faça isso. Ele falou, será que vai dar certo? Eu falei, eu tenho certeza que pelo menos ela vai tomar o café. E já vai estar pronto. Ele foi, irmãos. Falou que saiu mais cedo, falou que chegou lá, comprou o chocolate, pastor Antônio, fez o café, deixou na mesa e foi pro quarto. Falou que a mulher chegou, olhou, estava tudo na mesa, comeu o chocolate, tomou o café. Quando chegou lá no quarto, já nem estava brava mais. Chegou lá na empresa toda alegre. Pastor Justo, deu certo. Eu falei, você mudou? Ou só se arrependeu? Ele falou, não, vou mudar. Eu falei, então é isso, muda. Se houver mudança, há esperança. É ou não é? Se houver mudança, há vitória. Então o que Jesus quer que nós aqui nessa noite entenda, Ele não quer que nós venhamos se arrepender, mas Ele quer que nós venhamos mudar as nossas atitudes, os nossos atos diante dEle, e venhamos ser homens e mulheres de princípio na presença do Senhor, para que o nome dEle seja glorificado e Satanás saiba que aqui tem homens e mulheres de Deus que têm princípio na presença do Senhor. Então a tua esposa espera que você mude, o teu esposo espera que você mude. Muitas das vezes nós só queremos a mudança delas e não queremos mudar. E muitas das vezes ela só quer a nossa mudança, mas também não quer mudar. Então vamos nos unir e fazer a coisa acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio, para nós venha receber as bênçãos do Senhor. Irmãos, eu vou profetizar na tua vida aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Se houver arrependimento, vai haver milagre. Se houver arrependimento, vai vir bênção. Se houver arrependimento, vai vir alegria. Se houver arrependimento, vai vir contentamento. Se houver arrependimento, vai vir prazer na tua vida, na vida da tua esposa, na vida da tua família. Se houver arrependimento, se houver uma mudança de vida, Deus vai entrar com a providência na tua vida, na tua causa, na tua história, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vejo aqui pelos olhos da fé, Deus está quebrando corrente de relacionamento aqui nessa noite. Deus está lançando por terra os dados informados do maligno dentro de lá de frente. Deus está fechando a boca da serpente para dar vitória para a tua vida. Porque o Deus que nos chamou para sermos adoradores, para vivermos de cabeça erguida, para vivermos felizes na presença do Senhor. E nós estamos enrolados muitas vezes com tantos embaraços, na verdade, que
Satanás faz um ninho, muitas das vezes dentro da nossa casa, e nós ficamos enrolados ali, não conseguimos, muitas das vezes crescer, prosperar, mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Deus está dando ordem aqui nessa noite. Satanás vai pegar o seu demônio, a sua bagagem, e vai bater em retirada, porque aquele que é maior já decretou a nossa vitória aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos nos cuidar, vamos estar em alerta, não vamos deixar com o que é prioridade para nós se torna coisa banal, não é verdade? Porque Jesus é a prioridade da igreja. Jesus, ele é a nossa prioridade. Aleluia. Daí no versículo final ele diz assim, ó: se concordarem acerca, para nós encerrar, se concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será? Se concordar acerca de alguma coisa aqui na terra, será? Então nós vamos concordar aqui agora, em nome de Jesus. Nós vamos concordar que a tua casa, a tua família, a minha casa, a minha família, vai ser bênção a partir de hoje. Nós vamos concordar aqui, pastor Antônio, que os nossos